Pistis Sofia. Segunda parte. A história de Pistis Sofia. E Jesus respondeu e disse aos seus discípulos: Sucedeu, quando Pistis Sofia estava no 13º Aeon, na região de toda a sua família de invisíveis, ou seja, as 24 emanações do grande invisível que, por mandato do primeiro mistério, Sofia contemplou a luz. Ela viu a luz do véu do tesouro da luz e desejou chegar a essa região, embora não pudesse alcançá-la. Porém, deixou de realizar o mistério do 13º Aeon e cantou louvores à luz das alturas, que tinha visto na luz do véu do tesouro da luz. Então sucedeu, quando ela cantava louvores à região das alturas, que todos os regentes nos 12 Aeons, que estão por baixo, a detestaram por ela ter cessado nos seus mistérios, e por ter desejado ir à altura e ficar por cima deles. Por este motivo enfureceram-se contra ela e detestaram-na, como fez o grande triplo poder obstinado, que é o terceiro triplo poder que está no 13º Aeon, o que se tinha tornado desobediente, já que não tinha emanado em si próprio a purificação total do seu poder, e não tinha dado a purificação da sua luz no momento em que os regentes deram as suas purificações, pois desejava reger sobre os 13 Aeons e sobre os que estão embaixo. Sucedeu então, quando os regentes dos 12 Aeons estavam enfurecidos contra a Pistis Sofia, que está por cima deles, e a detestaram sobremaneira, que o obstinado, o grande triplo poderoso de quem vos falei agora, se uniu aos regentes dos 12 Aeons e também se enfureceu contra a Pistis Sofia, e a odiou excessivamente por ela ter pensado ir à luz que está mais acima dela, e emanou um grande poder com rosto de leão, e dele, fora da sua matéria, emanou uma hoste de outras violentas emanações materiais, e enviou-as às regiões inferiores, às partes do caos, a fim de que ficassem aí à espera de Pistis Sofia, e lhe retirassem o poder, por ela ter pensado ir à altura que está sobre todos eles, e mais ainda, por ter cessado de desempenhar o seu mistério, lamentando-se continuamente procurando a luz que havia visto. E os regentes que persistem em manifestar o mistério, detestaram-na, e todos os guardiões que estão nas portas dos Aeons também a detestaram. Sucedeu desde então, por mandato do primeiro mistério, que o obstinado, o grande triplo poderoso, que é um dos triplos poderes, perseguiu Sofia no 13º Aeon, a fim de que olhasse para as partes inferiores, para que visse na região o seu poder de luz com rostos de leão e muito mais para além dele, e fosse a essa região para que a sua luz pudesse ser-lhe suprimida. Então ela olhou para baixo e viu a sua luz, a dele, nas partes inferiores e não soube que era a luz do obstinado, o triplo poderoso, mas pensou que provinha da luz que tinha visto desde o princípio, na altura a qual procedia do véu do tesouro da luz. E pensou para si mesma: irei a essa região sem o meu par e tomarei a luz e em seguida mudarei a Aeons de luz, para poder ir à luz das luzes, que está no alto das alturas. Pensando desse modo, saiu da sua própria região, a do 13º Aeon e desceu a dos 12 Aeons. Os regentes dos Aeons perseguiram e enfureceram-se contra ela, por ter pensado na grandeza. Ela também abandonou a região dos 12 Aeons e entrou nas regiões do caos e aproximou-se desse poder de luz com o rosto de leão, que a devoraria. Todas as emanações materiais do obstinado a rodearam e o grande poder de luz com o rosto de leão devorou todos os poderes de luz de Sofia, retirou-lhe a sua luz e devorou-a e a sua matéria foi lançada ao caos, converteu-se em regente com rosto de leão no caos, do qual uma parte é fogo e outra parte obscuridade, isto é, Yaldabaoth, de quem vos falei muitas vezes. Quando isto aconteceu, Sofia sentiu-se exausta e o poder de luz com rosto de leão pôs-se a trabalhar para arrebatar a Sofia todos os seus poderes de luz, ao mesmo tempo que todos os poderes materiais do obstinado rodearam Sofia, oprimindo-a na sua dor. E Pistis Sofia chorou excessivamente e gritou à luz das luzes que tinha visto, desde o princípio, e na qual tinha tido fé e expressou seu arrependimento, dizendo assim: Ó luz das luzes, em quem, desde o princípio, eu tive fé, escuta-me agora, ó luz, no meu arrependimento. Salva-me, ó luz, pois entraram em mim maus pensamentos. Olhei, ó luz, para as partes inferiores, vi ali uma luz e pensei: irei a essa região a fim de poder tomar essa luz. E fui, e encontrei-me a mim própria na escuridão que está no caos de baixo, e não pude apressar-me a voltar à minha região, porque todas as emanações do obstinado me prenderam dolorosamente e o poder rosto de leão tirou-me a minha luz. E gritei pedindo ajuda, mas a minha voz não saiu das trevas. E olhei para as alturas para que a luz na qual eu tive fé, me ajudasse. E quando olhei para as alturas, vi todos os regentes dos Aeons e como em seus números olhavam para baixo e se regozijavam à minha custa, mesmo quando eu não lhes fizera mal, mas eles detestavam-me sem motivo.
E quando as emanações do obstinado viram os regentes dos aeons regozijarem-se por minha causa, souberam que os regentes dos aeons não viriam em minha ajuda. Assim essas emanações animaram-se e oprimiram-me dolorosamente, com violência, e a luz que eu não tomei delas, tomaram-na de mim. Agora e portanto, ó luz da verdade, tu que sabes que eu fiz isso inocente, pensando que o poder luz com rosto de leão te pertencia, o pecado que cometi é evidente para ti. Não permitas que me falte a minha luz, ó Senhor. Pois eu, desde o princípio, tive fé na tua luz, ó Senhor. Ó Senhor dos poderes. Que eu não sofra mais por falta da minha luz. Pois por me teres induzido e por amor à tua luz, caí nesta opressão e vejo-me coberta de vergonha. E pela ilusão da tua luz, converti-me numa estranha para minha família, os invisíveis, e para as grandes emanações de Barbelo. Isto aconteceu-me, ó luz, por ter ambicionado a tua morada e a ira do obstinado caiu sobre mim, ele, que não escutou o teu mandato para emanar a emanação do seu poder porque eu estava no seu aeon sem desempenhar o seu mistério. E todos os regentes dos aeons se riram de mim. E eu estava nessa região, lamentando-me procurando a luz que vira nas alturas. E os guardiões das portas dos aeons procuraram-me e todos os que permaneciam no seu mistério se riram de mim. Mas eu olhei as alturas, para ti e tive fé, em ti. Agora e portanto, ó luz das luzes, encontro-me dolorosamente oprimida na escuridão do caos. Se agora tu desejas salvar-me, grande é a tua misericórdia, escuta-me então de verdade e salva-me. Retira-me da escuridão desta matéria. Que não me submerja nela, que eu seja salvo das emanações do Deus obstinado que me tem oprimido e das suas más ações. Não permitas que me submerja nestas trevas e não permitas que o poder rosto de leão devore por completo todo o meu poder. E não permitas que este caos amortalhe o meu poder. Escuta-me, ó luz, pois a tua graça é preciosa e olha-me, para baixo, de acordo com a grande misericórdia da tua luz. Não me vires o rosto pois estou sumamente atormentada. Apressa-te, escuta-me e salva o meu poder. Salva-me dos regentes que me detestam, pois tu sabes da minha dolorosa opressão e do meu tormento, do tormento do meu poder que eles me tiraram. Eles, que me colocaram em todo este mal, estão ante ti, trata-os segundo o teu desejo. O meu poder olhou para diante no meio do caos e no meio da escuridão e esperei pelo meu par, ele que devia vir e lutar por mim, mas que não veio, o que eu procurei para que viesse e me emprestasse poder, mas que não encontrei. E quando procurei a luz, eles deram-me trevas e quando procurei o meu poder, eles deram-me matéria. Agora portanto, ó luz das luzes, que a obscuridade e a matéria que as emanações do obstinado me trouxeram cheguem até eles, os observem e que sejam aí apanhados e castigados e que sejam forçados a tropeçar e a não voltar à região do seu obstinado. Que permaneçam na escuridão e não vejam a luz, que olhem o caos para sempre e não lhes seja permitido olhar para a altura. Caiam sobre eles as suas próprias vinganças e que o teu juízo neles permaneça. Que não venham, daqui em diante, à sua região, ao seu Deus obstinado e que as suas emanações não venham, daqui em diante, até as suas regiões, pois o seu Deus é ímpio e obstinado, o qual pensou que fiz este mal, por si mesmo, sem saber que, se não tivesse sido trazida para baixo de acordo com o teu mandato, ele não teria tido qualquer autoridade sobre mim. Porém quando tu, por teu próprio mandato, me trouxeste para baixo, mas eles me perseguiram e as suas emanações acrescentaram tormento à minha humilhação. E eles tiraram meu poder de luz e caíram sobre mim, oprimindo-me até a dor, a fim de levar toda a luz que havia em mim. Por isto em que me colocaram, que não ascendam ao 13º Aeon, a região da justiça. E que não sejam considerados no lote daqueles que se purificam a si próprios, e a luz e que não sejam considerados entre aqueles que rapidamente se arrependerão, e rapidamente poderão receber mistérios na luz. Pois eles tiraram-me a luz e o meu poder começou a cessar e fui destituída da minha luz. Agora e portanto, ó luz, que estás em ti e em mim, eu canto louvores ao teu nome, ó luz, glorificando-te. Que o meu canto de louvor seja do teu agrado, ó luz. Como um mistério admirável que guia as portas da luz, as quais aqueles que se arrependerão, o pronunciarão e os quais a luz purificará. Agora e portanto, que todas as matérias se regozijem, que toda a luz te busque e que o poder das estrelas que está em ti, perdure. Pois a luz ouviu as matérias e a ninguém deixará sem as haver purificado. Que as almas e as matérias, louvem o Senhor de todos os aeons e que as matérias e tudo o que nelas há, o louvem. Pois Deus lhe salvará a alma de todas as matérias e uma cidade será preparada na luz e todas as almas que se salvem habitarão nessa cidade e a herdarão.
A alma daqueles que receberão os mistérios habitará nessa região e aqueles que tenham recebido mistérios em seu nome, morarão nela. Sucedeu então, quando Jesus havia dito estas palavras aos seus discípulos, que também lhes disse: esta é a canção de louvor que Piste Sofia expressou no seu primeiro arrependimento, arrependendo-se do seu pecado, recitando tudo aquilo que lhe ocorreu. Agora, portanto, o que tem ouvidos para ouvir que ouça. Maria novamente se aproximou e disse-lhe: meu Senhor, o meu espírito de luz tem ouvidos e eu ouço com meu poder de luz, e o teu espírito que está em mim sereno-me. Escuta pois e que eu possa falar em relação ao arrependimento que Piste Sofia expressou, ao falar do seu pecado e de tudo o que lhe ocorreu. O teu poder de luz profetizou isto anteriormente, através do profeta Davi, no Salmo 68. Salva-me, ó Deus! Pois as águas chegam até a minha alma. A fundo meu estou já submersa no lodo do abismo impotente. Desci às profundidades do mar, uma tempestade me submergiu. Permaneci em choro, a minha garganta emudeceu e os meus olhos entristeceram, esperando pacientemente por Deus. Aqueles que me odeiam sem motivo são muitos mais que os cabelos da minha cabeça, fortes são os meus inimigos que violentamente me perseguem. Exigem-me aquilo que deles não tomei. Deus, tu conheces a minha insensatez e as minhas faltas não se te ocultam. Que os que em ti esperam, ó Senhor, Senhor dos poderes, não se envergonhem por minha causa, que aqueles que te procuram não sofram vergonha por minha causa. Ó Senhor, Deus de Israel, Deus dos poderes. Pois por tua causa suportei a vergonha cobriu o meu rosto. Converti-me numa estranha para minha família, uma estranha para os filhos da minha mãe. Pois o zelo da tua casa me consumiu e as injúrias daqueles que te vilipendiam caíram sobre mim. Dei forma a minha alma à prece e foi-me devolvida, para minha reprovação. Apliquei-me cilícios e converti-me em provérbio para eles. Os que estão sentados às portas conversaram comigo e os que bebem vinho, cantaram perto de mim. Porém, eu orei com a minha alma a ti, ó Senhor. O tempo da tua benevolência chegou, ó Deus. Na plenitude da tua graça, presta ouvidos, verdadeiramente, à minha salvação. Retira-me deste lodo. Que nele não me afunde. Permite que seja salvo daqueles que me odeiam e das profundidades das águas. Que não me afunde num fluxo de águas, que não me traga profundidade, que o poço não feche a sua boca sobre mim. Escuta-me, ó Senhor. Pela tua grande misericórdia, conforme a abundância da tua compaixão olha para baixo, para mim. Não vires o teu rosto a esta tua serva, pois estou oprimida. Escuta-me pressuroso, presta atenção à minha alma e redime-a. Salva-me dos meus inimigos pois tu conheces a minha desgraça, a minha vergonha e a minha desonra, todos os meus opressores estão ante ti. O meu coração sofreu a desgraça e a miséria e esperei por alguém que se preocupasse comigo, porém não chegou, esperei pelo que havia de confortar-me, porém não encontrei. Por alimento deram-me fel e para minha sede deram-me vinagre a beber. Sirva a sua mesa de armadilha para eles e de chamariz, recompensa e tropeço. Que os faças inclinar os seus dorsos a todo o momento. Derrama a tua indignação sobre eles, assim como a tua ira e que o teu furor os intimide. Que a sua casa de campo se veja destruída, que não haja moradores nos seus aposentos. Pois eles perseguiram aquele a quem tu havias castigado e aumentaram o ardor das suas feridas. Porque acrescentaram iniquidade às suas iniquidades, que não entrem na tua justiça. Que sejam apagados do livro dos viventes e que não sejam escritos entre os justos. Sou uma pobre infeliz que também tenho o coração partido. Porém, a salvação do teu rosto foi o que me exaltou. Louvarei o nome de Deus na ode, e exaltá-lo-ei na canção de graças. Isto agradará mais a Deus que um touro jovem vestindo com cornos e unhas. Que os infelizes vejam isto e se alegrem, que te procurem, ó Deus. E que as suas almas vivam. Pois Deus ouviu o desventurado e não desprezou os prisioneiros. Que o céu e a terra louvem o Senhor, o mar e tudo que este contém. Pois Deus salvará Sião e as cidades da Judeia serão construídas e eles habitarão nelas e as herdarão. A semente dos teus servos a possuirá e aqueles que amem o seu nome morarão aí. E sucedeu então, quando Maria acabou de dizer estas palavras a Jesus, no meio dos seus discípulos, que lhe disse: Meu Senhor, esta é a solução do mistério do arrependimento de Piste Sofia. E quando Jesus escutou estas palavras de Maria, disse-lhe: Bem o disseste Maria, a bendita, a plenitude ou plenitude bendita, tu a quem haverá de cantar-se como a bendita em todas as gerações. Jesus prosseguiu com o seu discurso e disse: Piste Sofia continuou e continua cantando louvores num segundo arrependimento, expressando-se assim: Luz de luzes em quem tive fé,
Não me deixes na obscuridade até ao fim dos meus dias. Ajuda-me e salva-me através dos teus mistérios. Inclina teu ouvido para mim e salva-me. Que o poder da tua luz me salve e me leve até aos mais altos aeons, pois tu me salvarás e guiarás à altura dos teus aeons. Salva-me, ó luz, da mão deste poder-rosto de leão e das mãos das emanações do Deus obstinado. Porque és tu, ó luz, aquele em cuja luz tive fé e em cuja luz confiei desde o princípio. Eu tive fé nela desde o momento em que me emanou e naquele em que tu mesmo fizeste que eu emanasse e tive fé na tua luz desde o princípio. E quando tive fé em ti, os regentes dos aeons riram-se de mim, dizendo, ela cessou no seu mistério. Tu és o meu Salvador e Redentor e tu és o meu mistério, ó luz. A minha boca encheu-se de louvores. Que eu possa falar do mistério da tua grandeza a todo momento. Agora e portanto, ó luz, não me deixes no caos até ao término dos meus dias. Não me abandones, ó luz. Pois todas as emanações do obstinado me retiraram todo o meu poder-luz e me derrotaram. Elas desejam arrebatar toda a minha luz, por completo e vigiam o meu poder. Dizem umas às outras, a luz abandonou-a. Capturemos e arrebatemos toda a luz que nela há. Portanto, ó luz, não me deixes. Vira-te, ó luz, e salva-me das mãos dos imisericordiosos. Que aqueles que arrebatam o meu poder, caiam e se tornem impotentes. Que aqueles que arrebatam o meu poder-luz se vejam envolvidos na escuridão e afundados na impotência. Este é o segundo arrependimento que Sofia pronunciou cantando louvores à luz. E quando Jesus acabou de dizer estas palavras aos seus discípulos, perguntou-lhes, compreendeis a forma como discorro convosco? Pedro adiantou-se e disse a Jesus, meu Senhor, não aguentaremos esta mulher pois retira-nos a oportunidade e não nos deixa falar, a nenhum de nós, já que discorre muitas vezes. E Jesus, respondendo, disse aos seus discípulos, deixai que aquele em quem se agitar o poder do seu espírito se adiante e fale, para que compreenda o que digo. Mas agora, Pedro, vejo que o teu poder compreendeu a solução do mistério do arrependimento que Pistis Sofia pronunciou. Portanto, Pedro, expressa agora a ideia do seu arrependimento no meio dos teus irmãos. E Pedro respondeu dizendo a Jesus, ó Senhor, escuta, pois poderia explicar a ideia do seu arrependimento, a qual anteriormente o teu poder profetizou através do profeta Davi, que expressou este arrependimento no 70º Salmo. Ó Deus! Meu Deus, em ti confiei. Não permitas que seja posto em desgraça para sempre. Salva-me na tua virtude e livra-me, inclina o teu ouvido para mim e salva-me. Sê para mim um Deus forte e um firme lugar onde me refugiar, pois tu és a minha força e o meu refúgio. Meu Deus, salva-me da mão do pecador e da mão do transgressor e do ímpio, o uno. Pois tu és a minha resistência, ó Senhor. Tu és a minha esperança desde a juventude. Eu próprio confiei em ti desde o ventre da minha mãe. Tu me retiraste do seu ventre. A minha recordação é sempre tu. Cheguei a ser um louco para muitos, tu és a minha ajuda e a minha força, tu és o meu Redentor, ó Senhor. A minha boca está cheia de louvores. Que eu possa louvar a glória do teu esplendor durante todo o dia. Não me expulses de ti nos dias da velhice, se a minha alma desanima, não me abandones. Pois os meus inimigos falam com maldade contra mim e aqueles que esperam pela minha alma aconselham-se contra ela. Dizem entre eles, Deus abandonou-o, persigamo-lo e apoderemo-nos dele, pois não há quem o salve. Deus, apressa-te a ajudar-me. Que aqueles que caluniam a minha alma, sofram a vergonha e sejam destruídos. Que a vergonha e a desgraça envolvam os que procuram meu mal. Esta é, pois, a solução do segundo arrependimento que Pistis Sofia expressou. O Salvador respondeu a Pedro dizendo-lhe, muito bem Pedro. Esta é a solução do seu arrependimento. Bendito sejas ante todos os homens na terra porque eu te revelei estes mistérios. Amém, amém te digo, aperfeiçoar-te-ei em toda a plenitude desde os mistérios do interior até os mistérios do exterior e encher-te-ei com o Espírito, de modo que serás chamado espiritual, aperfeiçoado em toda a plenitude. E amém, amém te digo, dar-te-ei todos os mistérios de todas as regiões do meu Pai e de todas as regiões do primeiro mistério de forma que aquele a quem admitas na terra, admitido será na luz da altura e aquele a quem expulses na terra, expulso será do reino do meu Pai no céu. Porém, escuta, ouve atentamente todos os arrependimentos que Pistis Sofia expressou. Ela continuou e expressou o terceiro arrependimento, dizendo, ó luz de poderes, atende-me e salva-me. Que aqueles que arrebatam a minha luz careçam dela e permaneçam na escuridão. Que aqueles que arrebatam o meu poder retornem ao caos e sejam postos em vergonha. Que retornem rapidamente à escuridão aqueles que me lastimam e dizem, agora somos os seus amos.
Pelo contrário, que aqueles que procuram a luz se regozijem e alvorocem e que aqueles que desejam o mistério digam sempre, que o mistério seja exaltado. Salva-me pois agora, ó luz. Pois careço da minha luz, a qual eles me arrebataram. Necessito do meu poder, que eles me retiraram. Assim pois, ó luz. Tu és o meu Salvador e tu és o meu Redentor. Ó luz. Retira-me prontamente deste caos. E sucedeu então, quando Jesus acabou de dizer estas palavras, que falou assim aos seus discípulos: este é o terceiro arrependimento de Pistis Sofia. E disse-lhes: permitiu que aquele em quem surgiu o espírito sensitivo se adiante e fale sobre a ideia do arrependimento que Pistis Sofia expressou. E ocorreu então, antes que Jesus acabasse de falar, que Marta se adiantou e caiu aos seus pés, beijou-os, chorou em voz alta e expressou as suas lamentações e a sua humildade, dizendo: meu Senhor, tem piedade, tem compaixão de mim e permite-me dizer da solução do arrependimento que Pistis Sofia expressou. E Jesus deu a mão a Marta e disse: bendito todo aquele que se humilha, porque eles terão misericórdia dele. Agora e portanto, Marta, és bendita, mas proclama já a solução da ideia do arrependimento de Pistis Sofia. E Marta respondeu a Jesus dizendo, no meio dos seus discípulos, quanto ao arrependimento que Pistis Sofia expressou: ó meu Senhor Jesus, dele o teu poder. Luz profetizou anteriormente, através de Davi, no Salmo 69, dizendo: ó Senhor Deus, apressa-te a ajudar-me. Permite que sejam confundidos e envergonhados os que perseguem a minha alma. Que se retirem cheios de confusão e plenos de vergonha aqueles que se riem de mim. Regozijem-se e alegrem-se todos aqueles que te buscam e os que amam a tua salvação. Digam sempre: glorificado seja Deus. Mas eu sou miserável e pobre, ó Senhor. Ajuda-me. Tu és o meu protetor e a minha defesa, ó Senhor. Não te demores. Esta é a solução do terceiro arrependimento que Pistis Sofia expressara cantando louvores à altura. Ocorreu então, quando Jesus ouviu Marta dizer estas palavras, que lhe disse: muito bem o disseste, Marta. E Jesus prosseguiu o seu discurso e disse aos seus discípulos: Pistis Sofia continuou de novo, no quarto arrependimento, recitando antes de se ter visto oprimida pela segunda vez, para que o poder rosto de leão e com ele todas as emanações materiais que o obstinado havia enviado ao caos, não arrebatassem toda a luz que nela havia. E expressou pois o seu arrependimento como se segue: ó luz em quem confiei, presta ouvidos ao meu arrependimento e deixa que a minha voz chegue à tua morada. Não retires de mim a tua imagem, luz, mas atende-me se eles me oprimem, e salva-me prontamente no momento em que te chame. Pois os meus dias se desvanecem como um suspiro e converto-me em matéria. Eles retiraram-me a minha luz e o meu poder extinguiu-se. Esqueci o meu mistério que já não consumarei. Devido à voz do medo e ao poder do obstinado, o meu poder desvaneceu-se. Tornei-me num demônio à parte, que mora na matéria e que carece de luz, e tornei-me num falso espírito que está num corpo material e que carece de luz e poder. Tornei-me num decano solitário no ar. As emanações do obstinado oprimiram-me e o meu par disse a si mesmo. Em vez da luz que havia nela, eles encheram-na de caos. Devorei o prazível da minha própria matéria e a angústia das lágrimas da matéria nos meus olhos, para que aqueles que me oprimem não possam tirar-me o restante. Tudo isto caiu sobre mim por teu mandato, ó luz. E é por tua ordem que eu estou aqui. O teu mandato trouxe-me até abaixo, e estou na descida como um poder do caos, e o meu poder está paralisado em mim. Porém tu, ó Senhor, és luz eterna e visitas aqueles que estão oprimidos para sempre. Agora e portanto, ó luz, surge e busca o meu poder e a alma que está em mim. A tua ordem está cumprida e o que tu decretaste para mim nas minhas aflições. O meu momento chegou, aquele no qual tu terias de procurar o meu poder e a minha alma. Este é o momento decretado por ti para buscar-me. Pois os teus redentores buscaram o poder que está na minha alma, porque o número está completo e também para que a sua matéria seja salva. E então, nesse momento, todos os regentes dos aeons materiais sentirão o temor da tua luz, e todas as emanações do 13º aeon material sentirão o temor do mistério da tua luz, de modo que os outros possam lograr a purificação da sua luz. Pois o Senhor buscará o poder da tua alma. Ele revelou o seu mistério, para que possa observar o arrependimento daqueles que estão nas regiões inferiores. Ele não ignorou o seu arrependimento. Este é, pois, esse mistério que chegou a ser modelo da raça que haverá de nascer. E essa raça cantará louvores à altura. Pois a luz olhou para baixo da altura da sua luz. Olhará para baixo para a matéria total. Para ouvir a lamentação daqueles que estão agrilhoados, para libertar o poder das almas, o qual está atado.
de modo que possa pôr o seu nome na alma e o seu mistério no poder. Sucedeu então, enquanto Jesus pronunciava estas palavras, que lhes disse: Este é o quarto arrependimento que Pistis Sofia expressara. Agora, portanto, deixai que aquele que entendeu entenda. E ocorreu então, ao dizer Jesus estas palavras, que João se adiantou, adorou o peito de Jesus e lhe disse: Meu Senhor, ordena-me e permite-me dizer a solução do quarto arrependimento que Pistis Sofia expressou. Jesus disse a João: Dou-te a ordem e permito-te que digas a solução do arrependimento que Pistis Sofia expressou. E João respondeu dizendo: Meu Senhor e Salvador, quanto a este arrependimento que Pistis Sofia expressou, o teu poder luz, que esteve em Davi, profetizou anteriormente, no Salmo 101. Senhor, ouve a minha súplica e permite que a minha voz chegue a ti. Não desvies o teu rosto de mim, inclina o teu ouvido para mim no dia em que esteja oprimido, ouve-me com prontidão no dia em que clame por ti. Pois os meus dias desvanecem-se como fumo e os meus ossos estão secos como a pedra. Estou esgotado como o pasto e meu coração está seco pois me esqueci de comer o meu pão. Da voz dos meus lamentos, os meus ossos rasgam minha carne. Sou agora como um pelicano no deserto. Converti-me num mocho de casa. Passei a noite em vigília, converti-me num gorrião solitário no telhado. Os meus inimigos vilipendiaram-me durante todo o dia e aqueles que me honravam injuriaram-me. Pois comi cinzas em vez do meu pão e misturei a minha bebida com as lágrimas. Devido à tua ira e indignação. Pois tu me levantaste e derrubaste. Os meus dias declinaram como uma sombra e estou esgotado como o pasto. Porém tu, ó Senhor, perduras para sempre, assim como a tua lembrança na geração de todas as gerações. Aparece e tem piedade de Sião, pois chegou o dia de se ter piedade dela. O preciso momento chegou. Os teus servos suspiraram pelas suas pedras e terão piedade do seu solo. E as nações temerão o nome do Senhor e os reis da terra temerão a tua soberania. Pois o Senhor construirá Sião e revelar-se-á a si próprio na sua soberania. Ele tomou em conta a oração do humilde e não desprezou as suas súplicas. Isto será registrado para outra geração, e o povo que será criado louvará ao Senhor. Porque ele olhou para baixo, da sua santa altitude. O Senhor olhou para baixo, do céu sobre a terra. Para escutar os lamentos dos acorrentados, para libertar os filhos daqueles que estão mortos. Para proclamar o nome do Senhor em Sião e a sua glorificação em Jerusalém. Isto, Senhor, é a solução do mistério do arrependimento que Pistis Sofia expressou. E sucedeu então, quando João acabou de dizer estas palavras a Jesus, no meio dos discípulos, que Jesus lhe respondeu: Bendito João, o puro, que reinarás no reino da luz. Jesus continuou o seu discurso dizendo aos seus discípulos. Ocorreu de novo que as emanações do obstinado voltaram a oprimir Pistis Sofia no caos, desejando arrebatar-lhe toda a sua luz. Ainda não se tinha cumprido o mandato para retirá-la do caos e ainda não se tinha ordenado, através do primeiro mistério, salvá-la do caos. Assim pois, quando todas as emanações materiais do obstinado a oprimiam, ela clamou e expressou o seu quinto arrependimento dizendo: Luz de minha salvação, canto-te o meu louvor na região das alturas e também no caos. Canto-te o meu louvor com o hino que cantei nas alturas e com ele te louvei quando estive no caos. Permite-me chegar à tua presença e ouve, ó luz, o meu arrependimento. Pois o meu poder está cheio de obscuridade e a minha luz esfumou-se no caos. Cheguei a ser como os regentes do caos que entraram nas trevas que há embaixo. Tornei-me num corpo material que não tem ninguém na altura que o salve. Sou também como as matérias a quem o poder foi arrebatado e são arrojadas ao caos, matérias, a quem tu não salvaste que estão absolutamente condenadas por teu mandato. Agora e portanto, puseram-me nas trevas de baixo, na obscuridade e entre matérias que estão mortas e carecem de poder. Tu efetuaste o teu mandato em mim e todas as coisas que decretaste. E o teu espírito afastou-se, abandonando-me. E mais ainda, por teu mandato, as emanações do meu éon não me ajudaram, detestaram-me e separaram-se de mim, e ainda assim, não estou totalmente destruída. E diminuiu em mim a minha luz, e clamei pela luz com a luz que ainda há em mim, e elevei as mãos para ti. Agora e portanto, ó luz, não cumprirás o teu mandato no caos, e os mensageiros que vêm de acordo com as tuas ordens não se elevarão na obscuridade, e virão e serão teus discípulos. Não gritarão o mistério do teu nome no caos? Ou não pronunciarão talvez o teu nome numa matéria do caos na qual tu mesmo, não te purificarás? Mas eu cantei-te louvores, ó luz. E o meu arrependimento chegará a ti na altura. Deixa que a luz venha até mim.
Pois eles arrebataram a minha luz e estou em tribulação por causa da luz, desde o momento em que fui emanada. E quando olhei a luz na altura e vi, embaixo, o poder da luz no caos, levantei-me e caí. O teu mandato veio sobre mim e os terrores que decretaste para mim levaram-me ao engano. E rodeando-me em grande quantidade, semelhante à água, mantiveram-se junto de mim o tempo todo. E por teu mandato, não fizeste as emanações dos meus companheiros ajudarem-me, nem o meu par salvar-me das minhas aflições. Este é, pois, o quinto arrependimento que Pistis Sofia expressou no caos, quando todas as emanações materiais do obstinado continuavam a oprimi-la. Continua.